Olá, meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, eleições, guerras, fome, catástrofes, enfim, muitas coisas estão já a acontecer e vão acontecer. Eu pensei várias vezes, aliás, até já tinha feito um vídeo, só que decidi não pôr e depois fiz mais um e tinha pensado, não, eu não vou falar sobre eleições, mas porque eu não sou brasileira, não é? Eu não tenho nada a ver com as eleições no Brasil, mas na verdade não é somente as eleições, é tudo o que está para acontecer neste mundo, ou já está a acontecer. Por isso eu decidi fazer um vídeo a dar a minha opinião sobre algumas coisas que eu tenho visto, não é? Na internet, na plataforma. Amigos, é assim, eu sei que a situação do Brasil é uma situação complicada. Eu sei que há sim uma boa luta, concorrência entre um e outro partido. Mas eu queria dizer aqui neste vídeo, não somente sobre política, mas sobre tudo o que está a acontecer no mundo e que ainda vai acontecer. Aqui, por exemplo, na Alemanha, estamos assim com um medo, né? Agora está a chegar o inverno, de nós não termos gás. Como é que vai ser um inverno na Alemanha sem gás, sem aquecedores em casa, não é? Está-se a falar de ter cortes de energia também. Como é que isto vai ser? Cada vez mais desemprego, cada vez mais guerras. Enfim, o que eu queria aqui dizer é que, seja lá o que acontecer, tanto no Brasil, sobre as eleições, ou aqui na Alemanha, ou sabe-se lá em que lugar do mundo, o Senhor nosso Deus nunca perdeu o controle. Ele está ainda com o controle de todas as coisas, não é? Então nós temos que confiar em Deus e que a vontade dele é que vai prevalecer. O que eu quero aqui dizer é, seja lá o que acontecer, nós já sabemos que está para acontecer, nós já sabemos que dias piores virão e estes dias têm que vir, porque senão a Bíblia não se cumpriria. Eu vejo pessoas, e não é errado, não é errado, eu não estou a dizer que é errado nós nos juntarmos, nós jejuarmos, nós orarmos para uma causa, para que o Senhor nos ouça, não é? Ouça a nossa causa, por exemplo, agora, nas eleições, ou quando houve o Covid, na pandemia, né? Para acabar com a pandemia, guerras, prontos. Pessoas que se unem ou que tentam se unir no propósito de orar e pegam em versículos do Antigo Testamento para se apoiarem, não é? Para justificarem o clamor e jejum que seja feito. Mas a impressão, às vezes, que eu tenho é que as pessoas se esquecem que a Bíblia não é só feita do Antigo Testamento, a Bíblia também é feita do Novo Testamento, onde diz que coisas piores virão, onde diz que os cristãos vão ser perseguidos, onde diz, se tu queres me seguir, carrega a tua cruz e segue-me, não é? E muitas pessoas, infelizmente, quando vêm estes momentos, têm medo. E é normal ter medo. E elas começam a olhar para pessoas, talvez, ou para a situação. E esquecem-se de olhar para Deus. Pedro, quando começou a andar nas águas, não é? Ele começou a andar nas águas. Ele esqueceu ali as águas, ele esqueceu que estava a andar sobre as águas. Lá ia ele ter com Jesus, olhando para Jesus. Mas quando ele começou a olhar para as águas, então ele começou a afundar. Então, nestes momentos, não vamos olhar para as águas. Então, vamos olhar para aquele que já venceu tudo por nós. Então, nas alturas de medo, que é muito normal, vamos pedir ao Senhor que nos encha de coragem, que nos encha com o seu espírito. Quando Pedro negou Jesus, ele também teve medo, não é? E ele negou que conhecia a Jesus.
Mas depois, quando ele estava cheio do Espírito Santo, aí ninguém lhe fazia parar, podia vir o que viesse. E ele enfrentava. E é este espírito que nós precisamos de ter. Nestas alturas, em todas as alturas, agora que cada vez vão ser piores. É claro que nós sempre podemos orar e pedir a Deus, mas nós não podemos nos esquecer que a vontade de Deus prevalecerá. Não é errado nós dizermos: Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu não quero. Mas, se esta for a tua vontade, até o Senhor Jesus, teve medo e não queria ir. E por 3 vezes ele disse: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela 2ª vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Ele teve medo e pediu a Deus por 3 vezes. Disse: Pai, eu não quero, se possível, tira este cálice de mim. Contudo, se não for da tua vontade, não é? Então que aconteça. E aconteceu. Jesus foi sacrificado por nós, para que nós possamos ter a nossa salvação. E tudo o resto, tudo isso que está para vir, nós já sabemos que iria vir. Assim como o Senhor Jesus também já sabia que viria a sofrer daquela maneira. E ele poderia ter negado e não negou. Ele continuou. Então a pergunta agora é: será que tu estás pronto para continuar? Será que tu estás pronto para sofrer? Será que tu estás pronto para continuar na tua fé e não negar ao Senhor, seja lá o que venha a acontecer? Ainda que tudo aconteça de maneira que nós não quiséssemos, da maneira que nós não esperássemos, o Senhor continua a ser o Deus que tudo pode. E se Ele não fizer com que isto ou aquilo aconteça, então é porque está dentro dos planos dele. É porque tem que acontecer. Então vamos orar, sim, vamos pedir a Deus, né? Se possível, Pai, livra-nos. Se possível, Senhor, não deixa com que isto aconteça. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E se calhar vocês devem estar a pensar: sim, isto é porque tu estás na Alemanha, né? É muito fácil agora, por exemplo, na altura das eleições, falar assim. Amigos, aqui na Alemanha também estamos a ter problemas, né? Por isso, agora é hora, sempre foi, mas cada vez é mais. Tempo de nós nos unirmos realmente com cristãos. Cuidado com o medo. Muitas vezes o medo faz-nos fazer alianças erradas. Cuidado com as pessoas com quem tu estás aliada, com quem tu estás aliado. Pessoas que podem contaminar a tua fé, não é? Pessoas que não te ajudam a caminhar com Deus, que não te ajudam
a olhar para a cruz, a olhar para Jesus, mas que olha somente para o problema. Não se esqueçam que o Senhor Jesus disse: na vida tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então vamos olhar para as promessas da Bíblia, não é? Vamos pedir a Deus que Ele fortaleça o nosso espírito e nos dê coragem para enfrentar tudo aquilo que está para vir. Seja agora em tempo de eleições, quem ficar na presidência, seja para um futuro próximo ou distante, mas nós sabemos, nós devíamos ter consciência que tempos maus virão e que o Velho Testamento já passou, já aconteceu e agora estamos a viver o Novo Testamento, profecias, palavras que têm que se cumprir, pois Deus já tem o seu plano e Jesus já veio, já morreu na cruz para que esse plano se cumprisse. Por isso nós não podemos, em todos os momentos de luta, em todos os momentos de aflição, olharmos somente para o Velho Testamento e dizer, naquela altura, aquelas pessoas convocaram, não é? Com jejum e oração para que Deus desse vitória, e Deus deu vitória. Glória a Deus, que Deus deu vitória àquelas pessoas, mas nós já não estamos no Velho Testamento. Nós estamos na altura que diz que nós vamos ser perseguidos pelo nome de Jesus, nós vamos ser perseguidos por carregarmos a nossa cruz. Então vamos pedir a Deus coragem, vamos pedir a Deus o Espírito dele, que o Espírito Santo de Deus nos encha para nós mantermos firmes, para nós não abandonarmos a nossa fé, seja lá em que situação for. E assim então um dia, assim como Paulo, nós vamos poder dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Jesus pediu a Deus também por 3 vezes: se possível, tire este cálice de sofrimento de mim. Mas não foi feito. Por quê? Porque não era possível? Porque Deus não conseguia? Porque Deus não podia? Porque os outros eram muito mais fortes? Não. Porque simplesmente Deus já tinha o seu plano feito e era necessário que a morte de Jesus na cruz se cumprisse. Assim como é necessário que tudo o que está a acontecer e que está para acontecer se cumpra. Então, vamos ver se nós nos unimos com pessoas que estão acordadas a orar conosco para que nós tenhamos forças para vencer tudo aquilo que está para vir. Para orar, para pedir a Deus coragem, espírito de coragem para enfrentar o que está para vir, porque nós já sabemos o que está para vir. E não fiquem vocês a se aliarem, a se juntarem com pessoas que estão a dormir, com pessoas que estão sempre a olhar somente para o Velho Testamento, porque o Velho Testamento já passou. Marisa, isto está a ser rude demais. Eu fico triste de ver cristãos que, quando estas coisas acontecem, só pegam no Velho Testamento e se esquecem que o Velho já passou e que nós estamos a viver o Novo. Se vai acontecer agora, não sei. Mas é o Novo Testamento, é no Novo Testamento que nós temos que nos apoiar. São coisas que já estão ditas na Bíblia que vão acontecer. E as pessoas ficam com medo e deixam que o medo tape os olhos delas. E ficam a dormir um sono, a pensar que elas estão acordadas e a orar. Não! Acordem, povo de Deus!
O Senhor Jesus está a caminho, o Senhor Jesus está a chegar e é por isso que estas coisas estão a acontecer e é necessário que estas coisas aconteçam. Então vamos orar por coragem. Pai, dá-nos coragem para enfrentarmos tudo aquilo que está para vir. Dá-nos coragem, Pai, para nós não negarmos, Pai, a Tua palavra, para nós não negarmos o nome do Teu Filho, seja lá aquilo que vier, seja lá, Senhor Deus, aquilo que vier a acontecer. Tu és o Pai que cuida, Tu és Deus, mas Tu também és Pai, Senhor Deus, e nós sabemos, nós temos a certeza que seja lá o que acontecer, seja lá onde nós estivermos, em qual situação for, Tu não deixas de ser Deus e Tu não deixas de ser Pai que cuida dos Teus filhos. Então, nós Te pedimos que Tu cuides de nós, Senhor Deus, e que, se possível, Tu tires de nós este cálice de sofrimento. Mas se for da Tua vontade, Pai, se estiver nos Teus planos, Pai, então dá-nos forças para lutar, Pai. E que nós não venhamos, Pai, a nos segurar no homem, a nos segurarmos, a nos alicerçar naquilo que o homem pode fazer, aquilo que o homem poderia fazer se tivessem no poder. Que nós venhamos sempre a nos segurar em Ti, Senhor Deus, no Teu poder, naquilo que Tu podes fazer. Pois tudo aquilo que acontece é com a Tua permissão. Então nós Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, se possível, Senhor Deus, tira de nós este cálice de sofrimento. Se não for da Tua vontade, então ajuda-nos, Pai, a carregar a nossa cruz e a seguir e não negar, Pai, o Teu nome. E que no final nós possamos dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Senhor, nosso querido Deus, amado Pai, nós Te agradecemos, Deus, primeiramente, por tudo aquilo que o Senhor nos concede a cada dia. Te agradecemos pelas nossas vidas, Te agradecemos pela Tua proteção, pela Tua provisão, pela salvação que o Senhor nos concedeu gratuitamente através do Teu Filho. Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor capacite o Teu povo através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Pai, através do Teu Espírito, nos guiar em sabedoria, nos fazer a semelhança do Teu Filho, em amor, em bondade, benignidade e misericórdia, nos capacitando, Pai, a vivermos a vida, mesmo através das dificuldades. Então, Senhor, que o Senhor possa nos capacitar para esses dias e para os dias maus que ainda hão de vir. Nos dê força, nos capacite, nos oriente, Pai, diante de cada situação ainda que há por vir. Oramos também pelo Brasil. Que o Senhor possa, Pai, dirigir a nossa nação, que o Senhor possa dar discernimento e sabedoria a cada cidadão, a cada cristão, para escolher no comando da nação. Que o Senhor, Pai, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E que o Senhor é aquele que nos provê tudo o que precisamos, o Senhor nos sustenta. E que o nosso povo tenha consciência de que o Senhor é quem supre cada uma de nossas necessidades. O Senhor é o pão da vida, aquele que dá vida ao mundo. Que o nosso povo tenha consciência de que o Teu reino não é desse mundo. E que o Teu reino está acima de todos os reinos. E que independente de quem esteja no poder, o Senhor é que governa soberanamente acima de tudo, Pai. Dá essa consciência ao nosso Brasil. Dá essa consciência a cada cristão, Pai, que anda sobre esse mundo, que está nesse mundo. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, Pai, pois cremos no Teu poder, na Tua provisão, e em Ti depositamos a nossa confiança, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez, até a próxima caminhada com Deus. Tchau!